Olá, exploradores do passado! Prontos para uma viagem épica? Imagine uma cidade que parecia flutuar sobre as águas. Essa era Tenochtitlan, capital do Império Azteca, fundada no ano de 1325. Para você ter ideia, era uma das maiores cidades do mundo na época, com mais de 250 mil habitantes, enquanto cidades como Paris e Londres não passavam de 50 ou 60 mil. Tenochtitlan ficava no meio do Lago Texcoco, conectada por pontes, canais e calçadas elevadas. As ruas eram tão bem planejadas que as pessoas usavam tanto canoas nos canais quanto caminhavam pelas avenidas. Os astecas dominavam a engenharia. Tinham aquedutos que traziam água potável de quilômetros de distância. Mercados enormes que movimentavam milhares de pessoas diariamente. Praças, templos monumentais e até jardins flutuantes, conhecidos como chinampas, que eram uma solução genial para a produção de alimentos em grande escala. Mas não era só na arquitetura que eles impressionavam. Sua cultura era rica, complexa, profundamente ligada à religiosidade. E aqui entra um detalhe sombrio: os sacrifícios humanos. Para os astecas, o sol só nascia porque era alimentado com sangue humano. Eles acreditavam que, se parassem de oferecer sacrifícios, o mundo poderia simplesmente acabar. E quem eram os sacrificados? Em sua maioria, prisioneiros de guerra capturados de povos dominados, que viviam sob o controle e os tributos do império. Curiosamente, o nome Azteca não era usado por eles. Eles se chamavam mexicas, originários de um lugar mítico chamado Aztlán, de onde deriva o termo Azteca. Esse termo foi popularizado por estudiosos europeus séculos após a conquista. Em 1519, Hernán Cortés chega às costas do que hoje é o México. E aqui começa uma das campanhas militares mais audaciosas da história. Ele desembarca com 508 soldados, 16 cavalos, 13 arcabuzes, armas de fogo primárias e alguns canhões. Na teoria, uma força completamente insignificante diante de um império com milhões de pessoas. Mas Cortés percebe algo fundamental. Os astecas tinham muitos inimigos internos. Os povos dominados estavam cansados dos pesados impostos, dos sacrifícios humanos e do domínio opressor dos astecas. E foi aí que o plano de Cortés começou a tomar forma. Ele rapidamente faz uma aliança poderosa com os tlaxcaltecas, que eram rivais históricos dos astecas. E não para por aí. Outros povos, como os totonacas, também se juntam aos espanhóis. Ao todo, quando Cortés marcha rumo a Tenochtitlan, ele não está mais sozinho. Cerca de 70 mil guerreiros indígenas estão ao lado dos espanhóis. Ou seja, essa não foi uma guerra de europeus contra indígenas. Foi uma guerra em que povos indígenas se uniram aos espanhóis para destruir os astecas, motivados por anos de opressão. Anos antes da chegada de Cortés, crônicas indígenas relatam 8 presságios sinistros interpretados como avisos do fim do império. Uma chama inexplicável no céu, um fogo no templo de Huitzilopochtli, que não podia ser apagado com água, um raio sem trovão, uma chuva de fogo, ondas do lago transbordando e destruindo casas, a aparição de uma mulher chorando, dizendo que seus filhos estavam perdidos, a aparição de homens deformados, e o reflexo de guerreiros desconhecidos no espelho de obsidiana do imperador. Por mais que os canhões e as espadas de aço causassem estrago, o maior agente da destruição foi algo que ninguém podia ver: as doenças. Os europeus trouxeram consigo a varíola, além de sarampo, gripe, tifo e outras doenças infecciosas contra as quais os povos americanos não tinham nenhuma imunidade. Quando a varíola chegou a Tenochtitlan, foi como um apocalipse biológico. Estima-se que até 40% da população tenha morrido em poucos meses. Imagine você acordar um dia e perceber que vizinhos, parentes, sacerdotes, soldados e até nobres estão caindo mortos sem explicação. Isso gerou não só morte em massa, mas também caos,
desorganização social e enfraquecimento total das defesas militares. Para muitos, parecia literalmente o fim do mundo. Além das doenças, a obsessão dos espanhóis pelo ouro também desempenhou um papel crucial na conquista. Para os astecas, o ouro era usado apenas para objetos rituais e decoração, pois seu dinheiro eram sementes de cacau e peças de algodão. No entanto, os espanhóis torturaram nobres astecas para revelar onde os tesouros estavam escondidos. Inicialmente, quando Cortés chega até Tenochtitlan, ele é recebido de forma quase pacífica por Montezuma II, o imperador asteca. E aqui entra outro elemento fascinante da história: as profecias. Na cultura asteca, havia uma lenda de que o deus Quetzalcóatl, representado como um homem de pele clara e barba, retornaria do leste. E quando os espanhóis chegaram, alguns interpretaram isso como o cumprimento dessa profecia. Isso fez com que Montezuma adotasse uma postura de cautela, diplomacia e até submissão temporária. Cortés e seus homens entraram na cidade, foram recebidos, hospedados e começaram a manipular a situação. Mas tudo desmorona com o episódio conhecido como o Massacre do Templo Maior. Durante uma cerimônia religiosa com milhares de pessoas, os espanhóis, temendo uma emboscada, atacaram e mataram centenas de sacerdotes e nobres desarmados. O povo se revolta. Montezuma é morto. Há versões que dizem que foi morto pelos próprios astecas. Outros dizem que foi assassinado pelos espanhóis. E então, os espanhóis tentam fugir na chamada Noite Triste, onde dezenas de soldados morrem tentando escapar da cidade. Mas Cortés não desiste. Ele se reorganiza, busca mais reforços e, agora com um exército ainda maior de aliados indígenas, cerca Tenochtitlan por 3 meses. Tenochtitlan, localizada no meio do lago Texcoco e conectada por 3 longas calçadas, inicialmente usava a água como defesa natural. No entanto, durante o cerco, isso se voltou contra os astecas. Os espanhóis destruíram as pontes, isolando completamente a cidade e impedindo a entrada de comida e água. Os astecas ficam sem comida, sem água potável, desesperados. Em 13 de agosto de 1521, após meses de fome, peste e guerra, Tenochtitlan cai. A cidade é destruída pedra por pedra. Sobre suas ruínas, os espanhóis constroem a cidade do México, que se tornaria a capital da Nova Espanha e, mais tarde, do próprio México independente. A queda de Tenochtitlan não foi só a destruição de uma cidade, mas o colapso de toda uma civilização. Livros, arte, conhecimento, tradições inteiras foram queimadas, apagadas. E o que sobrou foi uma profunda ferida histórica, cujos efeitos são sentidos até hoje na cultura e na sociedade mexicana e latino-americana. Gap 2. Os astecas usavam armas como o macuahuitl, um porrete de madeira com lâminas de obsidiana extremamente afiadas, capazes de decapitar um cavalo, mas que se quebravam facilmente contra o metal. Eles também usavam atlatlos, arcos, fundas e lanças. Suas armaduras eram feitas de algodão prensado, que resistia bem a flechas, mas não às espadas e canhões espanhóis. Esse evento também abre as portas para a queda de outros impérios, como os maias e os incas, além de transformar completamente a história das Américas. Essa foi a história da queda de um dos maiores e mais impressionantes impérios que o mundo já viu. Agora me responde aqui nos comentários. Você acha que os astecas poderiam ter vencido essa guerra, se não fosse pelas doenças e traições? Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você vai conhecer as histórias mais incríveis, misteriosas e impactantes da história da humanidade. Até a próxima!